E aí pessoal, aqui é o Sérgio e esse é o Filosofias Biológicas. Hoje a conversa é um pouco simples, mas que é para fazer você pensar um pouco. Só me diga uma coisa: você ama o próximo? De verdade? Você ama o próximo? A gente vê na TV as pessoas falando que amam cuidar das pessoas menos favorecidas de países que elas sequer pisaram alguma vez na vida delas, mas elas não conseguem dar bom dia ao vizinho que sem querer arranhou o carro delas. Então me diga, essa pessoa realmente ama o próximo? Você, que diz que é a favor de causas sociais, que é a favor disso, daquilo, você realmente ama o próximo? Não é de hoje que as pessoas, independente do povo, da tribo, da nação, se voltem para as questões do amor. A verdade é que a raça humana é uma espécie carente. Nós, como um todo, somos carentes de atenção, afeto, contato físico em geral. Como, por exemplo, também sermos ouvidos. Eu falar com vocês agora pode ser algum tipo de carência minha. Nós amamos saber que alguém ou algumas pessoas se importam conosco. Mas antes de você querer ser amado, você já parou para se perguntar se você sabe amar? É uma pergunta bem simples, mas que por trás dela nos dá uma série de dúvidas sobre nós mesmos. Afinal de contas, o que é amar o outro? Bom, você pode estar tentando dizer que amar o outro é respeitá-lo, tratá-lo com dignidade, não lhe fazer mal, lhe querer bem. Mas também não é verdade que podemos desejar isso para alguém que não necessariamente amamos. Eu posso respeitar ou tratar bem aquela pessoa, mas eu não quero ela nem a 1000 quilômetros de mim. Passou uma moto fazendo discurso de ódio. Seria isso amor? Querer a pessoa distante de mim? Seja na religião, na mitologia ou na filosofia, ou mesmo na biologia, o amor nos persegue, nos pressiona e nos faz destruir, em muitos casos, nós mesmos para tê-lo. Por exemplo, na biologia, o amor ele pode ser explicado simplesmente por uma cadeia de hormônios que nos obrigam a preservar nossa espécie. Sejam amigos que se ajudam, amantes que se salvam, pais que se sacrificam, no caso pelos filhos. Ainda assim, você sente no fundo da sua alma, se você acredita em alma ou do seu ser, por exemplo, que falta alguma coisa nisso. Você sente que existe algo que, apesar de você ter esse desejo biológico de reproduzir ou de ter os seus próximos de você, você sente que falta alguma coisa. E, na verdade, a única coisa que eu posso dizer é que você está certo. Falta alguma coisa. Mas não tem como a gente explicar ou sequer dizer em completude o que é. E nesse ponto, talvez os nossos amigos gregos possam nos ajudar. Para os gregos, ao menos sob o olhar de uma visão mais moderna, havia três tipos principais de amor. Claro que havia mais. Na verdade, mais de 7 definições. Mas, assim, definições principais, com certeza havia mais. Mas vamos tentar, em vez de 7, ou em vez desses mais, nas três principais, que são Eros, Filia e Ágape. Começando por Eros, ele é a estrutura mais básica do amor, que seria o amor romântico. Ele é caracterizado pelo desejo, a vontade de se unir àquela pessoa. No entanto, o amor baseado no ponto erótico, ele é muito volátil, ele é pouco duradouro. Se as questões humanas já são efêmeras por si só, imagine algo que se baseia na futilidade. Ainda que a futilidade tenha o seu nível de importância,
ela é muito menos duradoura do que aquilo que não é fútil. Uma prova disso é que casais que se juntam por questões superficiais e não trabalham os tipos seguintes de amor, eles simplesmente não prosperam. Quantas relações você vê por aí de amigos que têm algum tipo de intimidade, ou mesmo um casal de namorados, que chega naquele limite de 2 anos e terminam? Casais que ficaram juntos por 5 anos, mas por alguma questão eles terminam. Bom, como vamos agora falar do filia, é bom entrar nessa questão do amor mais duradouro, que é um amor que dura 5, 6, 7 anos. A filia seria um amor mais fraternal, uma amizade, filhos e seus pais, um amor superior ao eros, porque ele não depende do desejo da carne ou desejo de possuir, mas sim no bem-estar do próximo. E na questão romântica, casais que se tornam amigos, eles tendem, não necessariamente irão, mas há uma tendência, a gente não precisa chegar ao ponto de buscar artigos científicos para ver que esses casais ficam juntos por mais tempo. Casais que constroem uma história, eles tendem a fazer isso porque o que vai mantê-los unidos não é o fogo da paixão, não é a beleza do corpo. A beleza do corpo é a primeira coisa que vai embora numa relação. E às vezes seu namorado ou sua namorada sofre um acidente, pega uma doença, se descuida do corpo por alguma questão psicológica ou mesmo falta de tempo. E o que resta, quando essa chama se apaga, ainda que ela possa ser acesa novamente, é justamente essa amizade, esse amor filia. No entanto, mesmo bons amigos, eles podem querer ir cada um cumprir a sua missão de vida, por assim dizer. E muitas vezes, mesmo o amor filia passa. Muitas vezes o amor de uma mãe pelo filho, ou de um filho pelo pai, ou pela própria mãe, ele diminui. O filho, muitas vezes, ele tem que ir. Ele não pode ficar para sempre debaixo das asas dos pais. Ele tem que se construir. A velha história do passarinho que quer voar. O filho, ele tem que se descobrir, buscar algum lugar para fincar suas próprias raízes. Uma coisa que você pode notar é que filhos que ficam muito tempo na casa dos pais podem gerar atrito. Claro que eu não estou dizendo que é fácil um filho sair da casa dos pais, ainda mais num país como o Brasil, que uma casa é 52 mil rins. É impossível. Mas muitas vezes o filho tem condições, mas ele não se vai. Muitas vezes ele não busca. Ou mesmo um porto seguro com algo que não dependa tanto, que não torne tão dependente do outro. Então, o que seria mais duradouro do que a filia de o eros? O que manteria você numa relação com uma pessoa, já que a questão do amor ela é mais voltada para o amor de um casal? Olha, antes de falarmos do amor ágape, falemos do amor fati, falado pelo filosófico filósofo Friedrich Nietzsche. Que nome lindo. Mas para os íntimos ele era mais conhecido como Cleitinho. Para ele, esse amor seria o amor pelo destino, independente das condições, seja cruel ou não. Como o próprio Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos 5 bons imperadores, disse uma vez: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, aquilo que é o do homem é o que lhe ocorre, é aquilo que lhe pertence. Mas aqui é um porém. Nós, seres humanos, somos seres falhos. Quem de nós amaria nessas condições? O próprio Nietzsche perdeu a cabeça perto do fim da vida. Ainda que isso não diminua, obviamente, nada da sua grandeza. O próprio homem, ele se desenrola em um novo homem, justamente por não aceitar o seu destino. E assim ele muda para outro homem. Ele sofre uma metamorfose, mas ao oposto do que é descrito na Metamorfose de Franz Kafka, ele não se desenvolve para um ser que podemos considerar inferior na visão humana, que seria um inseto.
ele se torna um super-homem, o Übermensch de Nietzsche, que seria esse homem capaz de amar o seu destino. Mas essa questão do homem, do Übermensch, ele é inaceitável de maneira, como é que eu posso falar? Uma maneira real. Que homem se tornaria esse Übermensch, esse homem superior ao homem? Bom, é melhor irmos logo para o amor ágape. Como o próprio Cristo falou, o ágape, ele é um amor, claro que não diretamente ou mesmo com essas palavras, mas Cristo nos faz entender, como por exemplo quando pergunta a Pedro, e ele pergunta em grego, usando se não me engano, o verbo, Pedro, tu me ágape, tu me amas com o amor ágape? E Pedro responde que, Senhor, eu filéu, ele ama fraternalmente, porque Pedro ele reconhece em humildade que não é capaz de alcançar esse amor ágape. Pedro foi um discípulo de Jesus, ele no auge da presença da santidade se dizia incapaz de chegar a esse ponto. O próprio apóstolo Paulo, no auge de suas pregações, ele dizia que era o mais miserável dos homens. Alguns dos homens mais amorosos que existiram muitas vezes se descreviam de maneiras que uma pessoa que diz que ama ou que se ama jamais diria. O amor ágape, ele não é condicional, ele não faz exigências, não faz planos no sentido de que e se der errado. O amor baseado nesse aspecto não é soberbo, ele é o mais puro e verdadeiro amor a serviço do outro. Agora eu pergunto a você, meu caro ouvinte, imagine um mundo onde todos estão a serviço do outro. Bom, na verdade, Cristo nos dá a resposta para a mais desoladora das questões. O que é o amor? Amar é escolher servir. E é com isso que eu deixo vocês, ao menos por hoje. Esse foi nosso bate-papo. A verdade é que não importa quantas questões nós falemos sobre o assunto, quantos livros de filosofia você leia sobre, você vai ser, pelo resto da sua vida, incapaz de responder responder com primazia essa pergunta. Você apenas vai ficar na eterna dúvida: o que é o amor? Mas se eu puder te dar um conselho, não se prenda à pergunta, apenas ame. Não fique questionando ou se questionando, apenas ame. É isso. Acho que ficar apenas na potência e fugir do ato da coisa é um ótimo princípio para se conseguir entender algo que não se entende com palavras. Aqui é o Sérgio e tenha um bom dia.